Agora nós vamos trabalhar alguns números decimais exatos, amiguinho, e vamos escrever esses números na forma de uma fração irredutível. Ah, como é que eu faço isso, professor? Muito importante isso que eu vou te passar agora, tá? O número 0,3, ele pode ser escrito na forma de fração. Então presta atenção, amiguinho. Eu tenho apenas uma casa após a vírgula, não é isso? Só o 3. Então, quando eu tenho uma casa após a vírgula, basta eu pegar esse número que está depois da vírgula e dividir ele por 10. Então, 0,3 na matemática pode ser entendido como sendo 3 dividido por 10. Pode fazer a divisão de 3 por 10. Depois a gente vai trabalhar isso aí, inclusive. Divisão de número com vírgula tal. 3 dividido por 10 dá exatamente 0,3, tá? Aí quando tem duas casas, professor? Pois é, 0,71. Quando tem duas casas, eu pego esse número que está depois da vírgula aqui, ó, o 71, e divido ele por 100. 3 casas, então quando tem 0 e 3 números depois da vírgula, eu divido ele por 1000. São 3 zeros, né? Então é 437 dividido por 1000. E agora, professor, 5,2. Como é que eu faço com 5,2? Aí assim, ó. Tem uma casa após a vírgula só, um número, que é o 2. Mas tem esse 5 antes, né? Então o meu número é assim, ó. A vírgula vai uma casa para a direita, ele vai virar um 52. Como tem uma casa só depois da vírgula, eu divido ele por 10. Só que aqui temos um problema. 52 sobre 10 é uma fração que dá para simplificar. Dá para dividir ambos os valores por 2. Ó, tanto o numerador é divisível por 2, quanto o denominador também é. Então o que vai acontecer? 52 dividido por 2 dá 26. Então aqui nós temos a fração 26. 10 dividido por 2 é 5. Então, amiguinho, 5,2 é exatamente a mesma coisa que 26 sobre 5. Entendeu a ideia? Quando eu tenho uma casa após a vírgula, eu divido por 10. Quando são duas, eu divido por 100. 3 eu divido por 1000 e assim por diante. Então aqui, ó. Quantas casas aqui? São duas, né? Então eu vou com a vírgula duas casas para a direita. Como é que vai ficar esse meu número aqui, amiguinho? Se eu for duas casas para a direita, ele vai virar 1242. Como eu fui duas casas para a direita, eu divido ele por 100. Certo, amiguinho? Duas casas após a vírgula, divide por 100. Uma casa após a vírgula por 10. 3 casas após a vírgula por 1000 e assim por diante. Tá? Então, amiguinho, aqui eu poderia simplificar por quanto? Por 2 também, né? Os dois números são pares, então eu posso dividir por 2. Metade de 1242, deixa eu ver, dá 621. É isso? Então aqui vai ficar o quê? 621. 100 dividido por 2 é 50. Então ficou 621 sobre 50. Se você tiver dificuldade aqui em dividir mentalmente, divide na prática, né? Faz a divisãozinha bonitinha, tá? Represente os números decimais abaixo na forma de uma fração irredutível. É exatamente o que a gente viu antes, né? 0,4, amiguinho, é apenas uma casa após a vírgula. Então eu divido ele por quanto? Por 10. Então 0,4 transforma-se em 4 dividido por 10. 4 sobre 10 dá para simplificar, amiguinho? Dá sim, né? Dá para dividir ambos por 2, tanto de cima quanto de baixo. Sempre tem que dividir ambos, tá? Não pode dividir um só por 2. Não existe isso, tá? Então, ó, 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, 0,4 é a mesma coisa que 2/5. Pode ser? 0,27, amiguinho. Quantas casas após a vírgula? Duas casas, né? Quando são duas casas, eu corro a vírgula duas casas para a direita, o número fica sendo 27. Como são duas casas, eu divido por 100. 27 sobre 100 dá para simplificar, amiguinho? Não dá, né? Então fica 27 sobre 100 mesmo, tá? Não tem o que fazer aqui, ó. 27 sobre 100 é a resposta do segundo. Do terceiro, 0,135. Bom, eu vou 3 casas para a direita, então vai virar o quê? 135 dividido por 1000. Quando são 3 casas, eu divido por 1000. Pior é que aqui dá para simplificar, né? Ambos são divisíveis por 5, né? Então dá para eu dividir em cima e embaixo por 5. Ó. 135 por 5 eu não consigo fazer de cabeça, menino. Vou ter que dividir. Vamos fazer aquele aqui embaixo, ó. Não custa nada.
135 dividido por 5. 1 não dá para dividir por 5, então eu pego 13. 13 por 5 dá 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Aqui eu faço a subtração. 13 menos 10 dá 3. Baixo 5, né? Vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Faz a subtração. O resto deu 0. Então o resultado da divisão é quanto? 27. Então 135 por 5 deu 27. 1000 dividido por 5 dá 200, né? 5 vezes 200 é 1000. 27 sobre 200 não tem mais o que fazer, né? Então a resposta fica assim, na alternativa C. Olha lá, ó. 27 sobre 200. Vamos para a alternativa D, amiguinho. Menos 0,7. Ah, mas é negativo. Não tem problema nenhum. É uma casa após a vírgula. Então vai ficar menos 7 dividido por 10. Quando é uma casa só, a gente divide por 10. Então, menos 0,7, amiguinho, como é que ficou? Ficou menos 7 décimos. Escreva as frações abaixo na forma decimal. Exatamente o contrário do que a gente havia feito antes, né, amiguinho? Antes estava na forma decimal e a gente escreveu na forma de fração, os números decimais ali, né? Agora é o contrário, está na forma de fração e ele quer na forma decimal. Então presta atenção. 47 sobre 10. Não aparece, mas a vírgula está aqui depois do 7. Bom, dividido por 10 quer dizer que eu tenho que correr uma casa para a esquerda. É assim a regra, tá? Então 47 sobre 10, se a vírgula for uma casa para a esquerda, o que acontece? Vira 4,7. Esse número, 47 sobre 10, é igual a 4,7. Está escrito na forma decimal, tá? 238 sobre 100. A vírgula não aparece, mas ela está aqui depois do 8. Bom, quando é dividido por 100, né, eu tenho que correr duas casas, tá? Duas casas para a esquerda, amiguinho. 100 tem 2 zeros. Então, eu vou duas casas. Que número que eu vou ter? 2,38. O 100 desaparece, tá? Ele não vai mais embaixo. Fica só o 2,38. Dividido por 1000. Agora eu tenho que 3 casas para a esquerda, tá? A vírgula está aqui no final sempre, não aparece mais, está ali. 1, 2, 3, ela vai depois do 4, né? Ela vai depois do 4. Então, menos 4,398, né? O número era negativo, continua sendo negativo, tá, amiguinho? Esse ficou mais difícil, né? Eu tenho uma divisão por 1000, a vírgula está depois do 4. Eu tenho que 3 casas para a esquerda. Ah, professor, mas não dá, ó. 1, 2, eu preciso de 3. Então, você faz o seguinte. Você completa aqui com 0, ó. E mais um 0 ainda. Não tem que 3 casas, não tem problema colocar esses zeros aí. 0 à esquerda não faz diferença por enquanto. Então o que vai acontecer? Ó, dividido por 1000 são 3 casas. Tá aqui, né? 1, 2, 3. Vai vir depois desse 0 aqui, ó. Vai ficar 0,074. Então é assim que a gente escreve um número que está na forma de fração na forma decimal. Entendeu a ideia, amiguinho? Quando for dividido por 100, 2 casas para a esquerda. Quando for dividido por 1000, 3 casas. Se precisar, coloque 0 aqui na frente, que não faz nenhuma diferença. Tá bom, amiguinho? Número misto. O que é isso, né? Vou te explicar, amiguinho. Olha só. Imagina que eu tenha aqui nesse momento 2 barras de chocolate. Para entender essa ideia, é importante que você perceba isso. São 2 aqui, tá? Ó, essas 2 são divididas em 6 pedacinhos, né? Cada uma, pode ser? Amiguinho, aí eu chego pra você e falo assim, ó. Comi 7 cestos de barras de chocolate. Mas aí você vai dizer, mas como 7 cestos? Porque assim, a ideia é que esse número de baixo, que é o denominador, ele indica em quantos pedaços eu tenho que dividir, né? O inteiro. E o 7, que é o de cima, é quantos pedaços eu peguei, né? Dessa divisão, não é assim? Como é que eu divido em 6 partes alguma coisa e pego 7 partes? Pois então, aí é preciso que você entenda que 7 sextos é mais do que um inteiro. É mais do que uma única coisa, né? Olha só a ideia. O 6 quer dizer que eu tenho que dividir em 6 partes, né? Então eu pego as minhas 2 barras e divido em 6 partes. Ela já está dividida em 6 partes, né, amiguinho? Mas ó, só para ficar bem claro, né? Eu divido ambas em 6 partes. Isso dá mais do que o inteiro, tá? Porque o número de cima é maior do que o de baixo.
Então eu tenho mais do que uma única quantidade. Então, ó, 7 sextos. Quantos pedaços eu tenho que pegar dessas divisões que eu fiz? 7 pedaços. Então, eu pego a primeira barra inteira, os 6 pedaços dela, certo? Eu tenho que pegar 7 partes, né? Eu divido em 6 e pego 7 partes. E tenho que pegar mais um pedacinho da outra. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, quando aparecer uns 7 sextos, entenda, é um inteiro, né? Um pedaço inteiro, um chocolate inteiro, mais um pedaço do outro. Essa é a ideia. Tá, amiguinho? Então, assim, ó, o que eu posso fazer com esses 7 sextos? Eu posso escrever esse número de uma outra forma, tá? É assim, ó. Eu entendo assim, 7 sextos significa 6 sextos mais 1 sexto. Por que, amiguinho? Ah, por que 6? Porque 6 dá para dividir por 6, tá? Então eu faço 7 sextos como sendo 6 sextos mais 1 sexto. Então como é que fica isso agora? 6 dividido por 6 é 1. Então 1 mais 1 sexto. O que quer dizer esse 1? Uma barra inteira, 1 inteiro, mais 1 sexto de barra. Dá para entender, amiguinho? Então, em vez de deixar esse mais aqui no meio, eu tenho uma forma interessante de representar. Assim, ó, 1 inteiro e 1 sexto. Ok? Esse 1 mais ou menos no meio do tracinho aqui, tá? Então, quando aparecer esse número aqui, ó, isso aqui é um número misto. O número 7 sextos pode ser escrito dessa forma. 1 inteiro e 1 sexto. Joia? Escreva as frações abaixo na forma de número misto. Primeira, 7 terços. Qual é a ideia então? 7 terços, o de cima é maior do que o de baixo, né? Quando o numerador é maior do que o denominador, isso significa que é mais do que uma parte inteira, né? 7 terços de barras de chocolate, por exemplo, é mais do que uma barra inteira. É uma barra inteira e mais alguma coisa ainda. Vamos ver como é que a gente faz então. Bom, amiguinho, qual é o número? Pensa assim, quer ver? Ó? Qual é o número que vem antes do 7 que dá para dividir pelo 3? Não é o 6? Então eu posso entender assim, ó. 6 terços mais 1 terço. Ó, 6 mais 1 não dá 7? É isso. Quanto que é 6 terços, amiguinho? 6 dividido por 3. Então ficou 2 mais 1 terço, é ou não é? E 2 mais 1 terço a gente representa como, amiguinho? A gente representa assim, ó. 2 inteiros e 1 terço. Joia? Então, na forma de número misto, esse carinha ficou 2 inteiros e mais 1 terço. Joia? Aí o 2 aqui bem certinho no meio do tracinho ali, tá? Então, olha só. O segundo, 9 meios. Como é que você pensa? Qual o número que vem antes do 9 que dá para dividir por 2? É o 8, né? Então, você põe assim, ó. 8 meios mais 1 meio. Ó, 8 mais 1 é 9. Quanto que é 8 dividido por 2, amiguinho? 4. Então ficou 4 mais meio. 4 mais meio, como é que a gente escreve? 4 inteiros e 1 meio. Ah, professor, o que seria isso se fosse chocolate? Seriam 4 barras inteirinhas mais metade. E aqui seriam 2 barras inteiras e mais 1 terço de outra barra. É assim, amiguinho, tá? 12 sobre 5. Qual é o número que vem antes do 12 que dá para dividir pelo 5? Não é o 10? Então fica assim, ó. 10 sobre 5 mais 2 sobre 5. Né, amiguinho? Como é que fica isso então? 10 dividido por 5 não é 2? Então fica 2 mais 2 quintos. Ou seja, 2 inteiros e 2 quintos. Então, aqui ó. 2 inteiros e 2 quintos. Pode ser? Então olha aqui. Aqui ficou 4 inteiros e mais 1 meio. Aqui ficou 2 inteiros e mais 2 quintos. Pode ser, amiguinho? Aqui mais para baixo aqui, ó. Tá? Agora o último, menos 27 quartos. Qual o número que vem antes do 27 que dá para dividir por 4, amiguinho? É o 24, né? Então fica assim, ó. Menos 24. Número negativo também dá para fazer isso, tá? Por 4, aí, menos 3 sobre 4. Tá? Ó, aí vamos colocar assim, ó. Menos 24 por 4 dá o quê? Dá menos 6 quartos, né? Dá menos 6 a divisão só, desculpa. Então vai ficar menos 6 e menos 3 quartos.
Não é assim? É isso? 24 por 4, 6. Então ficou o quê? Aqui, ó. Menos 6 inteiros e 3 quartos. Joia? O número é negativo, né? Então aqui, menos 6 inteiros e 3 quartos. Joia? Agora nós vamos ver a representação de pontos na reta numérica, amiguinho. Vamos lá então, tá? A reta numérica é assim, você faz uma reta, divide em segmentos com as mesmas medidas, cada um, 2 em 2 centímetros, 3 em 3, como você preferir. Aí assim, ó, o ponto mais ou menos central, que é aqui você marca o 0, aí para a direita, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Para a esquerda, o menos 1, o menos 2, o menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? Então, ó, essas são as minhas divisões. Agora eu vou representar cada um daqueles pontos que está ali demarcado nessa reta. Bom, o ponto A possui abscissa 4. Aonde que fica o ponto de abscissa 4? Em cima do 4. Então é aqui, ó. Aqui fica localizado o nosso querido ponto A. A abscissa é o valor dele na reta, né, amiguinho? E o nome desse A aqui é imagem geométrica do ponto, tá? Ponto B de abscissa menos 2. Aonde que fica localizado o ponto de abscissa menos 2? Em cima do menos 2. Então aqui está o nosso querido ponto B. Agora sim, começa com fração, né? Ponto C de abscissa 3 quartos. É muito importante que eu saiba localizar nessa reta aonde que fica o 3 quartos. Ô amiguinho, 3 quartos está com esse tracinho aqui, é uma fração, né? Onde que fica isso? 3 sobre 4. Conforme a gente passou para você, a ideia de fração é o seguinte. Você tem que pegar esse 4, que é o denominador. O que ele indica, o 4? Que eu tenho que dividir o segmento em 4 partes. E dessas 4 partes que eu dividi, eu quero 3. E a gente sabe que 3 quartos é o número que fica entre 0 e 1, né? Olha só, então ele está entre 0 e 1. Esse trecho do 0 até 1 eu tenho que dividir em 4 partes. O número de baixo indica isso, né? Então eu vou dividir ao meio e depois mais em 2. Está aqui, ó. O trecho do 0 a 1 está dividido em 4 partes. Quantas partes dessas 4 que eu dividi eu quero? 3. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 3. Fica exatamente aqui o ponto C. Então, amiguinho, esse local ali, né, é o ponto. Qual é o valor aqui? 3 quartos, né? A imagem geométrica está ali para você. Entendeu? É assim, tá? Agora o outro, ponto D de abscissa 7,5. Pois é, 7,5 a gente sabe que é maior do que 1, né? Porque o número de cima é maior que o de baixo. Eu tenho que ter um entendimento do que significa esses 7,5. Eu faço assim, ó. Eu escrevo 7,5 na forma de um número misto. Como, professor? Como a gente viu antes. Qual o maior valor que dá para dividir por 2? Que vem antes do 7? Não é o 6? Então é 6 meios mais 1 meio. Isso dá 7 meios. 6 dividido por 2 é quanto? 3. Então é 3 mais 1 meio, né? Na forma de número misto, 3 inteiros e 1 meio. Sabe o que significa, amiguinho? 3 inteiros e 1 meio? 3 partes inteiras e mais a metade de outra. É isso. Então, 3 e 1 meio, vai lá. 1, 2, 3. É depois do 3. É 3 mais 1 meio. 1 meio não é metade? Divide em 2 partes, pega uma. Então, amiguinho, 3 inteiros e 1 meio fica exatamente aqui no meio, ó. Então, ali, naquele local, fica o ponto, qual? Ponto D. Né? Então, quem é esse carinha aqui? Né? É o ponto, olha só, é o 7,5, está ali. Aqui que fica localizado o elemento 7,5, né? Agora, o ponto E negativo, menos 5 quartos. Vamos ver onde é que fica? Ó, amiguinho, menos 5 quartos. Vamos escrever na forma de número misto, né? Quem que vem antes do 5 que dá para dividir por 4? O próprio 4. Então é menos 4 quartos, menos 1 quarto, né? Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então é menos 1 inteiro e menos 1 quarto. Na forma de número misto, menos 1 inteiro e 1 quarto. Então, amiguinho, menos, né, negativo é para o lado esquerdo da reta. Menos 1 inteiro e 1 quarto. Então, é entre o menos 1 e o menos 2. Ó, é menos 1 inteiro
e mais 1/4 desse pedacinho, né? Ó, é menos 1 inteiro e 1/4 desse pedaço aqui. Então eu vou ter que dividir em quantas partes? 4. Vamos dividir em 4 partes. Está dividido em 4 partes. Quantas eu pego? Uma. Ó, 1/4. Então, menos 1 e 1/4 é aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui fica localizado o nosso ponto E. Então, nesse local exato, nós temos quem? O menos 5/4. Entendeu como é que localiza os pontos na reta numérica, amiguinho? É desse jeito, tá? Vamos mais um exemplo agora. Represente os pontos abaixo na reta numérica. Ponto A de abscissa 1/3. Vamos lá então, amiguinho? A reta numérica já está desenhada aqui pra gente. Nós vamos marcar aqui como sendo o 0, o 1, o 2 e o 3. Até aqui já é suficiente para representar aqueles pontos. Aqui o menos 1, o menos 2 e o menos 3, tá? Então vamos lá. 1/3. O que quer dizer 1/3, amiguinho? Bom, 1/3 encontra-se entre 0 e 1, né? É para dividir em 3 partes, não é? Então é para dividir esse segmento em 3 pedaços. Está aqui, ó. Está dividido em 3 partes. E pegar um deles. Então, dividindo em 3 partes e pegando um deles é aqui, ó. Está aqui o ponto A, né? De abscissa 1/3. Ele fica localizado exatamente nesse local aqui, né? Olha só, ponto B, menos 13/5. Menos 13/5, amiguinho, eu tenho que escrever na forma de número misto, né? Ó, menos 13/5. Qual o número que dá para dividir por 5 que vem antes do 13? O 10, né? Então fica menos 10/5, menos 3/5. Menos 10 sobre 5 é menos 2, então é menos 2, menos 3/5. Ou seja, na forma de número misto, menos 2 inteiros e 3/5. Pode ser? Então, menos 2 está aqui, ó. E mais ainda 3/5 eu tenho que vir para a esquerda. Eu tenho que ir para a esquerda 2 unidades e ainda 3/5. O que quer dizer 3/5? Divide em 5 partes. Vamos tentar dividir em 5 partes? Olha lá, ó. 1, 2, 3. Ó, tá dividido em 5 partes. Quantas partes dessas eu pego que eu quero? 3. 3/5 quer dizer dividir em 5 partes e pegar 3. Então, 1, 2, 3. Está aqui, ó. O ponto B fica localizado aqui, ó. Né? Tá aí o nosso querido menos 13/5. Aqui, ó. Menos 13/5. E agora, 5 meios, amiguinho. Também vou escrever na forma de número misto, né? O que significa 5 meios? Qual o número que dá para dividir por 2 que vem antes do 5? 4 meios mais 1 meio, não é isso? Ou seja, 4 dividido por 2 é 2. É 2 inteiros mais 1 meio. Como é que fica isso? 2 inteiros e 1 meio. Então é depois do 2. É 2 mais metade, né, amiguinho? Então, ó, tá aqui o 2 mais 1 meio. 1 meio é metade. Então, 2 inteiros e 1 meio fica localizado aqui. Esse é o nosso ponto C. Ó as coordenadas dele. 5 meios, né? Ó, tá aí. Então tá representado cada um dos pontos aqui na nossa querida reta numérica. Bem bonitinho para você, tá?